dia, salve fiel, chegamos! Bora lá falar de Corinthians? Antes de tudo, se inscreva no canal, deixe o seu like, seu comentário que é muito importante e clique lá no sininho de notificações, clique em todos para que vocês possam receber nossas notificações, tá ok? Já se inscreveu? Então, legal. O assunto da manhã e à tarde, antes de tudo, deixa eu lembrar uma coisinha. Nós vamos trazer um pouco de uma entrevista que o Rodrigo Santana deu. O auxiliar que foi contratado e antes de iniciar o trabalho ele foi demitido. E ele deu a sua versão dos fatos, né? Nós, como canal, temos que ser imparcial nesse momento e dar o direito de resposta. Eu gostaria que vocês, inclusive, dessem uma analisada e aí sim emitisse uma opinião. Inclusive tá lá no meu Kawaii. Vai lá no meu Kawaii, Marcão da Fiel, que vocês podem ver o vídeo. O vídeo é rapidinho, um vídeo muito curto. E aqui nós vamos trazer um espaço um pouco maior dele falando mais sobre o assunto. Legal? É bom ouvir o outro lado, né? Apesar que somos sempre a favor da democracia. Legal? Então é isso aí. Já se inscreveu? Perfeito. E lembrando que vai ter novidades, vamos fazer aí também um leilão de uma camisa autografada dos heróis da Fiel, jogadores dos anos 70, 80, 90, anos 2000. São vários autógrafos dos jogadores que passaram pelo Timão. E você pode ser dono dessa camisa participando do leilão. E aí, quem der o maior lance vai levar a camisa. Tá ok? Tem também, vai ter um lançamento aí da galera do, acho que é o Coringão Chopp do Vale do Paraíba. Nós vamos estar falando da tarde também, da galera, deixando aí o contato. Não fui passar para cá e acabei deixando passar batido. Eu peço desculpas, mas à tarde nós vamos estar falando sobre isso também. Legal? Então é isso aí. Bora lá. Corinthians vive um Black Friday. É um Black Friday, né? É aquela coisa de 50% de desconto, 70%, 80%. O Corinthians vive num Black Friday, para mim, anual. Né? O Corinthians vive Black Friday, né? O Corinthians vive dando descontos assim inexplicáveis, porque tem jogadores que a multa é 50 milhões e vai embora por 5 milhões de euros. Por exemplo, eu vou dar um Piton. Piton, a multa dele gira entre 35 e 50 milhões de euros. Se eu não me engano, é 35 milhões de euros. Eu estou meio em dúvida aqui que eu esqueci. Mas se chegar com 5, leva o jogador. Menos de 20%. E normalmente, os clubes baixam 15%, 20%, até 30% da pedida para fechar o negócio. Aqui no Corinthians é o contrário. Tenta-se atingir 20% ou 30%. Né? E isso é uma coisa muito preocupante. Mas nós vamos falar de jogadores que chegaram custando valores ao Corinthians e saíram gratuitamente no ano passado, no início dessa temporada, quando falou ano passado, e os que estão saindo agora. Vou trazer alguns fatos para que vocês possam entender a nossa analogia. E aí você soma o valor, você vai ficar realmente meio preocupado e vai entender que com esse dinheiro economizado, se tivesse feito bons negócios, o Corinthians teria condições hoje de trazer 2 grandes reforços para chegar e jogar nesse time. Lembrando que, segundo informações nós temos, o Corinthians irá contratar só mais 3 jogadores. Já outras pessoas têm informação em outros canais, que seriam apenas 2. Né? Parece que o Samir também trouxe isso. Um abraço, um bom dia para o Samir. E então, ninguém está mentindo. Nem eu, nem o Samir, nem o Capitão, nem o Cereto, nem o Ivan, ninguém. Então, vamos fazer o seguinte. Foi o que eu disse ontem à noite e repito. Então, fica claro que o Corinthians irá trazer de 2 a 3 jogadores. A informação que eu tenho era 3, né? E serão contratações pontuais. Isso todo mundo é unânime em dizer que é a informação. A pergunta que fica esses 2 ou 3 jogadores que chegarão serão jogadores acima do nível do Romero? São jogadores que vão chegar, pôr a camisa e falar, puta, agora sim, eu acho que vai dar uma arrumada no time, hein? Ou serão só apenas mais 2 para falar, olha, trouxemos 4 reforços, 5,
Mas aí seguramos o Yuri, conseguimos segurar o Maicon. Será que esses 5 inclui os 2 jogadores que o Corinthians tenta segurar em definitivo? São interrogações que a diretoria não nos passa, tá ok? Não nos dá a resposta. Lembrando que ontem eu tentei falar com o Corinthians, né? Para saber em relação a Tausa, em relação ao Rodrigo Santana, como que ficaria, se teria multa, se o Corinthians teria algum tipo de arcar com algum valor, e o Corinthians não se pronunciou, não me respondeu, e também sobre a Tausa falaram que é assunto interno do clube, que só diz direito ao clube, e nós ficamos sem informação. Vamos aguardar, então, as próximas páginas dessa história, né? Que, olha, se não fosse tão drástica para o Corinthians, seria uma piada. Legal? Bom, é isso aí. Então, agora vamos lá para o assunto. Black Friday no Timão? É isso mesmo. Por que eu estou dizendo isso? No começo da temporada, o Corinthians abriu mão, em definitivo, do Sornosa, do Richard, e foram jogadores que os dois juntos custaram entre 21 a 23 milhões de reais, tá? Fora os salários que a gente já havia gasto. Ambos os jogadores chegaram, jogaram poucos jogos, ainda o Sornosa ainda chegou a ser campeão paulista, deu o passe, aquela assistência para o gol do Love, sendo campeão de 2019 paulista em cima do São Paulo, e depois foi emprestado, e no final, acabou sendo feito um negócio. Ele foi lá pro acho que é o Del Valle, se não me engano, né? É o time lá do Equador, esqueci o nome agora. E o Corinthians ficou com 50% dele. E ele foi de graça, na faixa, liberado para o time do país dele. Sabe quantos os caras gastaram com o Sornosa para vir aqui levar o Sornosa embora? Nada. Só que a idade do cara vai avançando, nunca vai ser vendido. Resumindo, o Corinthians perdeu todo o dinheiro. Richard chega em alta do Fluminense, aquela coisa toda. O Corinthians gasta praticamente 10 milhões do Richard. E o Richard, nos primeiros jogos, depois sucumbiu. Foi emprestado para o Vasco, voltou com moral, o maior ladrão de bolas do Campeonato Brasileiro, com moral com o Luxemburgo. Ao invés do Corinthians ainda tenta utilizá-lo, ao invés do Corinthians fazer um bom negócio, o empresta gratuitamente novamente. Pegou acho que 500 mil reais, 500 mil euros, né? Isso, acho que foi isso, né? Pegou 1 milhão. Entre ele e o Pedro Henrique, que foi para lá também, o Corinthians pegou, foi 1 milhão de euros. Foi 500 mil reais de empréstimo, foi 500 mil reais de empréstimo do Richard e 1 milhão e pouco de euros pelo Pedro Henrique. 500 mil reais. Pagou quase 11, quase 10 nele, né? Ficou 1 ano e meio emprestado. Quando voltou, já estava faltando um ano para acabar o contrato. Olha só. E o Corinthians faz uma baita de um negócio com o Ceará, mas assim, um negócio muito bom mesmo, sabe? Nós temos que admitir que a diretoria do Corinthians fez um negócio assim sensacional para o clube, no qual o Corinthians adquiriu 70% dos direitos federativos do jogador por 10 milhões de reais e repassou ao Ceará, dando ao Ceará o direito de ficar com 50% dos direitos federativos do jogador. O Corinthians ficou com apenas 35%, e o investidor que já vinha junto com o atleta desde o Fluminense cedeu mais 15%. Porque, na verdade, o Corinthians cedeu 50% dos direitos federativos do jogador, né? Mais 70% do que ele tinha, vamos dizer assim. E o investidor deu metade do que ele tinha para não perder tudo. Resumindo, o Ceará gastou nessa transação a bolada, assim, algo que eu fiquei pensando, nossa, como é que o Ceará conseguiu gastar tudo isso? O Ceará não gastou 1 centavo, nem uma bala de goma sequer para levar o Richard. E hoje, se o Richard for vendido, o Ceará fica com 50%, o Corinthians com 35% e o investidor com 15%. Complicado. Só aí, o Corinthians gastou 23 milhões. Ok? Matheus Vital custa ao Corinthians 8 milhões em 2017.
chega ao Timão com polpa, com status de jogador revelação, uma grande promessa, oh, meu Deus, uma grande promessa, um jogador que pode vir a ser, chamou até de Petkovic, né, de Pet lá no Vasco, e é isso, é aquilo outro, grande meia. Na verdade, o Eurico Miranda havia perdido a eleição, o Vasco devia uma grana por Carlos Leite apertou o Vasco, e aí apareceu o Vital e o Roberto Andrade comprou. É isso. O Corinthians ficou com 80% do jogador. Hoje, Matheus Vital está a caminho do Cruzeiro. O Corinthians vai ficar com 40% ou 50% dos seus direitos federativos. O Cruzeiro, que gastou uma fortuna para ter o jogador, de apenas menos que uma bala de goma, não gastou um centavo, ficará com 30% da negociação, e o Carlos Leite, que é o seu empresário, jogador, tem mais 20% no negócio. Resumindo, o Corinthians compra o jogador, investe no jogador, empresta ele na futebol turco, grego, né? Grego, se não me engano. Turco, né? Foi na Turquia. Ele não recebe um centavo pelo empréstimo do atleta. O atleta acaba não sendo comprado, volta ao Brasil no final do contrato, porque assim, ele voltou no meio do ano. A partir de janeiro, é a última janela que o Corinthians tem para vendê-lo, que a partir de junho, ele já poderia assinar um pré-contrato para jogar em outra equipe. Resumindo, o Corinthians não recebeu um centavo, o Cruzeiro leva o jogador na faixa gratuitamente, tá ok? E fica com um pedaço do bolo ainda. Outro jogador que o Corinthians gastou e o puniu porque havia falado algo que foi tido como racismo jogando videogame foi o Danilo Avelar. O Corinthians obtém no primeiro instante um empréstimo, acaba comprando em definitivo, pagou mais de 10 milhões, atualizando o valor do euro, foi 1,5 milhão de euros, foi praticamente uma bala. O Corinthians gastou 10, 11 milhões com o jogador para tê-lo. Assinou 3 anos de contrato, tendo, né, salários aumentando anualmente, e o contrato que acaba agora 31 de dezembro, o jogador tem direito a receber férias, vai receber 13º e último salário dele no Corinthians, é de 350 mil. Ele está sendo liberado no final do contrato, foi emprestado para ficar até o final do contrato no América, e o Corinthians não arrecadou nada, apenas teve gastos, quase teve problemas na FIFA, que pagou atrasado. Aí você soma mais 10 milhões e meio, com 22, são 32, com 8 do Vital, 40. 40 milhões. 40 milhões. Se você atualizar esse dinheiro guardado no banco, daria hoje, dos 3 anos para cá, teria uns 43 milhões, 44 guardado. Fora salários, tá? Tô falando só de aquisição de direitos federativos. Ok? Léo Santos surge na base do Corinthians, promissor, infelizmente tomou aquele drible do Barcos na final contra o Cruzeiro, foi execrado. O Fagner o Fagner perdeu o pênalti, Marcão, para de pegar no pé do Fagner, e o rapaz que era jovem tem que pegar no pé, é isso. E o Léo Santos foi emprestado do Fluminense, voltou machucado. Normalmente, quando o jogador se machuca no clube, o clube que ele está defendendo teria que pagar os seus salários, pagar o tratamento, nada foi feito. O cara foi pro Fluminense, voltou arrebentado, e o Corinthians teve que arcar com todos os custos, com mais de um ano se recuperando, perdeu um pouco de espaço, foi para a Ponte, fez uma ótima temporada como volante. Ao invés do Corinthians utilizá-lo, não, o Corinthians empresta gratuitamente para o Juliano Bertolucci, ou colocá-lo na Ferroviária. Sabe quanto o Corinthians está arrecadando com o Léo? Nenhum centavo. Complicado. Xavier chega da Ponte Preta para a base do Corinthians, estão um acordo de ficar com 50% cada um. Mal chega na base, já sobe para o Sub-23 e em poucos jogos sobe para o time principal. O Corinthians rejeitou uma proposta do Al Nassr, que daria na casa de 23 milhões de reais hoje. O Corinthians não quis,
Não, na época o Corinthians não quis os 23 milhões, chegou a pedir 30 milhões. Os árabes correram, o Jorge chegou a cogitá-lo para o lugar do Cuéllar. O Xavier só se valorizava, de repente foi para o banco de reservas com o Silvinho e nunca mais se encontrou. Obrigado, viu, Silvinho? E hoje, e mesmo após isso, o Corinthians adquiriu mais 20% da Ponte Preta por 150 mil, ficando então com 70% do direito federativo do jogador. E hoje o jogador está sendo liberado, o contrato acaba agora no final do ano, ele está sendo liberado gratuitamente, ao invés de se renovar com o jogador que tem potencial, pode retomar a carreira e emprestá-lo a um clube para que ele pudesse jogar, como Cuiabá, por exemplo, Ceará, Fortaleza, ou um América Mineiro mesmo. Corinthians não, o Corinthians vai liberá-lo de graça. Aguardem, esse menino vai se dar bem em outro time e quem vai perder com isso é o Corinthians. Tá ok? André Luiz chega na Ponte Preta, atacante, canhoto, chega até mostrando que queria, né, poderia ser útil nos jogos amistosos contra o Santos, foi muito bem, daqui a pouco sumiram com o André Luiz. Aí vai emprestado para cá, empresta para lá, vai para o mundo do futebol asiático, fala que no final do contrato ia comprá-lo, os caras falam que vai comprar, acabam não comprando, ele volta de graça. Volta para o Corinthians. Nem testado foi no Corinthians, nem foi testado. Ele foi emprestado até o final do contrato dele, que acaba agora dia 31 de dezembro. O Corinthians vai renovar e o jogador está livre no mercado. Aí já são mais 3 milhões e meio que você põe na conta do Corinthians, né? E é jogador que está indo embora gratuitamente, tá? E o Corinthians pode perder mais jogadores. Por exemplo, o Cruzeiro quer na faixa o empréstimo do Raul Gustavo, e também do Pedrinho. Assim como seriam reforços para o time deles. Mas sabe quantos caras vão querer pagar pelos dois? Na faixa. Então, resumindo, o Corinthians hoje é um clube que ele dá de 70% a 100% de desconto dos seus jogadores que estiverem saindo do clube. Basta procurar o Corinthians. A pergunta é, você concorda com isso, fiel? Jogador que o Corinthians banca, o Corinthians cria, o Corinthians compra de outro clube e sai do Parque São Jorge de graça, sem custar nada. Tá certo? Tem jogador que a gente pede a Deus para ir embora. Mas sempre, até quando vai ser essa sangria no Corinthians? Essa é a pergunta que estamos fazendo. E gostaria de saber da sua opinião. O que você acha disso? O Corinthians está certo? Não, deveria rever esse conceito? Qual a sua opinião? Tá ok? A minha. Nem liberar jogador de graça até quando fica difícil. E aí não há saúde financeira que consiga resolver essa questão, né? Consegue passar por cima, consegue ter superávit dessa maneira. E assim, caminha o Corinthians para maiores dificuldades financeiras ainda. Que nessa brincadeira, pode-se falar que o Corinthians jogou para o ar aí mais de 40 milhões de reais, né? Que consequentemente faria hoje do Corinthians um ótimo comprador no mercado, para pelo menos 2 ou 3 jogadores. E é isso, fiel. O assunto é esse, mais tarde nós voltamos para trazer aí o vídeo do Rodrigo Santana, dando a sua versão dos fatos. Vamos trazer mais informações do Corinthians e peço para que você se inscreva no canal, tá ok? Então é isso aí, fiel. Tamo junto. À noite também tem live, 11 horas da noite. E vai, Corinthians! Valeu!